Amados irmãos, amadas irmãs, nós podemos ver em Apocalipse capítulo 1 a experiência de João, como ele, no meio da tribulação, no meio das dificuldades, ele nos passa a visão de que Deus tem o seu propósito e que naquela situação da dificuldade, Deus revela a sua palavra e dá a visão que nós necessitamos. Precisamos ver que o Senhor nos ama. O livro de Apocalipse tem uma meta: passar a cada um de nós, servos de Deus, a revelação de Jesus Cristo. Por isso essa palavra é tão importante. Por isso, nos capítulos 2 e 3, nós temos 7 vezes o versículo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesses tempos finais, nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos ler, precisamos ouvir e precisamos guardar. Precisamos perseverar no meio da tribulação, porque estamos numa jornada rumo ao reino. Aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João continua a passar a sua experiência a nós. Este versículo diz: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Aqui nos mostra que se nós buscamos o Senhor, se nós lemos, se nós ouvimos, nós precisamos estar em espírito. Porque é por meio do nosso espírito que nós temos comunhão com Deus. O espírito é o órgão certo para contactar Deus. Por isso, João diz: achei-me em espírito. Esse é um ponto muito importante nas nossas vidas. Quando eu for orar, quando eu for ler a palavra de Deus, quando eu for para a reunião, eu preciso estar em espírito, porque é no espírito que o Senhor irá me tocar e falar comigo. E ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Aqui ele fala do dia do Senhor. Para nós, todos os dias devem ser dia do Senhor. O que significa dia do Senhor? Isso quer dizer que aquele dia é dele, é para ele. Eu vivo aquele dia em função dele, em função do meu Senhor. Nós, apesar de vivermos hoje nessa terra, precisamos ver que estamos nessa terra para cumprir uma missão que Deus nos deu. Que estamos aqui nessa terra porque estamos agora a caminho da glória. Deus está operando em nós. E o Senhor deve ser a razão do nosso viver. Nós não vivemos para esse mundo, que é um mundo que passa, um mundo que um dia irá terminar. Nosso caminho é para a eternidade. E é assim que devemos viver. Se eu vivo no Espírito, então aquele dia
para mim, é um dia do Senhor, é um dia para o Senhor, é um dia que pertence ao Senhor, é um dia contado diante de Deus. E aqui João diz: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Quando nós estamos no Espírito, nós somos capazes de ouvir o Senhor. Aqui diz que ele ouviu uma grande voz como de trombeta. Isto é, num tom elevado, uma voz alta. É algo audível, você consegue ouvir. O grande problema hoje é o seguinte: vivendo nesse mundo, muitas vezes ouvimos tantas coisas, ouvimos notícias do mundo, ouvimos opiniões do mundo e ouvimos tantas coisas que nos fazem mal. Todo mundo quer dar a sua opinião. E nós, muitas vezes, queremos ouvir a opinião de todos. Aí devemos fazer uma pergunta: será que Deus não quer falar? É claro que Deus quer falar. Então eu tenho que aprender todos os dias a ir diante do Senhor e falar: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz. Muitas vezes nós ouvimos tantas vozes, mas não ouvimos a voz do Senhor. Agora chegou o tempo, é o tempo da volta do Senhor, é o tempo de nós nos prepararmos para a vinda do Senhor. É tempo de estar no Espírito, é tempo de cada dia ser dia do Senhor e é tempo de ouvir o Senhor. João disse: ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. É uma grande voz, uma voz clara, nítida. Muitas vezes nós, pelo fato de estarmos em nossa carne, conseguimos ouvir muito bem as demais vozes. E pelo fato de não estarmos no Espírito, nós temos dificuldade em ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor parece ser uma voz tão baixinha que nós mal e mal conseguimos ouvir. Mas se estamos no Espírito, nós ouviremos uma grande voz. E isso é algo muito, muito importante. Que nós possamos aprender as lições que João quer transmitir a nós, porque nós precisamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas.